Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo só o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo só o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome. Boa noite! Mais um culto na presença de Deus. Breve que seja esse momento online, seja rápido que a gente passe para voltar aos nossos cultos presenciais. Nós estamos nos organizando para isso. Em breve nós estaremos juntos. E sei que vai ser bastante restrito devido a algumas normas, mas que precisamos obedecer, né? Primeiro pela saúde e bem-estar dos nossos membros. Isso é em primeiro lugar. E em segundo, que a gente precisa obedecer às ordens ditas, né? Então, boa noite para você que está aí ligadinho com a gente. Boa noite. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom ter você aqui hoje. Hoje vamos entrar na presença de Deus para clamar a Ele sobre muitos fatos, acontecimentos durante a semana. Vamos cultuar ao Senhor, quero te convidar a estar cultuando junto conosco, né? E nessa busca intensa que vamos ter sobre Deus, a gente vai falar hoje sobre se estamos correspondendo a Deus naquilo que Ele está falando com cada um de nós. Eu espero que estejamos atentos a isso e pedindo que o Espírito Santo possa estar derramando do seu favor sobre nossas vidas. Vamos adorar a Deus? Um bom momento de adoração. Eu convido a minha esposa, a pastora Elaine, a estar junto com você, comigo, nesse momento, a adorar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos e adore a gente, com a gente, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, profundidade das riquezas, Vem Espírito Santo. da sabedoria e do conhecimento
conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é Espírito Santo, vem sobre a nossa casa, santo, vem sobre a nossa família. santo, Vem derramar das é tuas tudo bênçãos, sobre Espírito você, Santo. tudo Vem para trazer, você, Senhor, Jesus. restauração, cura, Senhor. Vem trazer nesse momento de urgência. Santo, santo, Toca naqueles que agora necessitam, Senhor, da tua mão. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que queremos, que desejamos, porque está tudo debaixo das tuas mãos e propósito, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Transforma o nosso ser, Jesus. Oh, é aleluia. tudo sobre você, tudo para você. Toca nas pessoas que necessitam do Senhor. Visita os leitos agora, Senhor. Visita, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo. Ora, Espírito, vem sobre a tua igreja. Vem. Levanta aqueles que precisam estar agora sendo ressuscitados do seu leito, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Espírito. Oramos. Ouvimos a tua voz. Decidimos obedecer a tua voz. Vem, Espírito Santo. Oh, aleluia. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Recebe você que está em casa.
Recebe a mão do Senhor. Deixa o Espírito Santo lapidar e tocar a sua alma, o seu coração. Hoje é um dia de correspondência a Deus, é um dia de adorarmos, de louvarmos, engrandecer o nome dEle, que é exaltado para todo sempre. Ele é. São todas as coisas. Aleluia, Senhor. São todas as coisas. Por dele, por meio dele, para ele. São todas as coisas. Todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o seu propósito. Segundo aqueles que o amam, o Espírito Santo. Toca naqueles que hoje estão nos ouvindo, toca naqueles que há de ouvir, toca naqueles que precisam de fato, Senhor, de uma resposta. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Toque em nossas vidas. Aumente só mais um pouquinho. Boa noite a todos mais uma vez. Eu quero agradecê-los por estar conosco nessa noite. Queria te pedir que você pudesse estar convidando pessoas para estar conosco, se online, não sei, mas que você compartilhe essa mensagem ao término dela, para que possamos juntos estar levando a mensagem de Deus, para que a humanidade possa corresponder. Desde já eu queria que você pegasse a tua Bíblia e abrisse ela em 1 Samuel. Vamos de Velho Testamento hoje. Eu quero contar a história que teve muito altos e baixos. Eu não vou contar todos os detalhes, mas a história de Saul, a história em que ele é ungido para ser rei, a história da sua rejeição e a história da escolha de um outro rei. Eu quero pegar princípios hoje para a nossa vida e extrair dessa história alguns pontos que eu queria que você anotasse na sua casa. Você está na sua residência, pega uma caneta, pega um lápis. Aproveita esse momento para juntos lermos a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 10, vamos ler o versículo 1, aí vamos pular a história, vamos para o versículo 8, ok? Aí depois vamos para o capítulo 13, para que a gente possa resumir o que vamos falar hoje aqui. E eu não quero que você deixe só nisso, quero que você leia do capítulo 10 até o 16, porque aí você vai ter uma história mais completa e entender de tudo que eu estarei falando aqui hoje. Amém? Queria que minha esposa lesse o versículo 1 do capítulo 10. O 10, o versículo 8. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Versículo 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, te declare o que hás de fazer. Capítulo 13. A gente viu aqui que, só para resumir, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 1, é a unção de Saul por meio de Samuel, quando ele unge a Saul, ok? Eu queria ler, aí o versículo 8 diz, olha, só vai tomar iniciativa sobre o que deve ser feito a partir do dia que eu te falar. E aí veio o capítulo 13 agora, vamos ler o versículo 1, por favor. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Versículo 13. Versículo 13. É. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre.
já agora não subsistirá mais o teu reino. Aqui é a história resumida do dia que ele foi ungido, o rei Saul. A gente sabe da história, se você não sabe, o povo já não estava mais acolhendo, não tinha mais, vamos dizer assim, não estava mais acolhendo as coisas de Deus e estava pedindo um rei. E aí Deus concordou com o povo, tá bom, tranquilo, pediu para Samuel escolher uma pessoa e ungí-lo. Samuel vai à procura de uma pessoa e aparece quem? Saul. Né? Óbvio que Deus está vendo tudo, com a aprovação de Deus, estabelece Saul no capítulo 10, e nesse momento ele é ungido, só que ainda não foi manifestado. Passa-se um tempo, ele aparece, e depois de 2 anos de governo, né, a gente vai ver no capítulo 13, depois de 2 anos que ele já estava no governo, reinando, tudo isso, e uma das ordens era para Saul ouvir a voz de Deus. Enquanto ele estivesse ouvindo a voz de Deus, ele ia reinar, e reinar de forma absoluta, né? E o seu reino seria estendido para todo sempre. Então Deus, por meio de Moisés, ele estabelece um reino e um rei. Para quê? Porque o povo escolheu, volto a dizer, para que ele estivesse no meio, tá? Para que Saul estivesse no meio do povo, para que ele conhecesse as pessoas, para que ele recrutasse pessoas para o reinado, para que ele pudesse trabalhar, para que ele fizesse um palácio, para que ele construísse um exército. Essa é a história que vai sendo resumida. Então, nessas alturas, no capítulo 13, quando ele passa 2 anos governando, ele já tinha um povo, já tinha um exército de aproximadamente 3.000 soldados, né, onde 2.000 estava diretamente com ele e 1.000 estava com um dos seus guerreiros. E é interessante que foi levantada uma ordem por Samuel direta, dizendo, olha, você só vai agir, você só vai fazer algumas coisas com o teu exército. Sabemos que o exército dos filisteus, de outros reinos, está vindo para cá. Sabemos que poderá haver confrontos, mas só vai haver esses confrontos se Deus permitir. Então ele vai, diz para Saul, olha, não tome iniciativas sem que primeiro você possa ouvir as instruções de Deus. E aí é interessante que a gente começa a observar, e aí a gente vê que Deus, Samuel diz para ele, olha, se você ouvir e confiar no Senhor, né, no versículo 8 a gente vai vir, eu vou embora e a gente vai apresentar sacrifício durante 7 dias, eu vou sair, vou orar, vou perguntar a Deus e depois eu venho para apresentar sacrifício diante do Senhor. E até que eu apareça, você vai ter que aguardar a minha voz, a voz de comando. Né? Versículo 8 vai dizer isso. Até que eu declaro que hás de fazer. Então a gente tem que parar um pouquinho e não significa que nós vamos viver em guerra, mas nas guerras que há de vir sobre as nossas vidas, a gente tem que parar um pouquinho e ouvir a Deus. Né? Ouvir o que Deus tem, para que a gente não caia em algumas armadilhas que são impostas para a nossa vida. Então Deus aqui, ele levanta o homem para ser rei. Esse homem tinha um dever, o dever de ouvir a voz do Senhor para continuar reinando eternamente. Ele decide, em um certo tempo, não ouvir a voz de Deus mais. Ele decide, por meio da pressão, por meio do medo, você vai ver isso nesses versículos, nesses capítulos. Por meio de tudo, porque ele sabia que o exército dos filisteus era grande, vinha sobre ele com um exército mínimo, queria de uma forma ou de outra que Deus desse uma resposta. Às vezes assim, né, filha, gente? De uma forma ou de outra, a gente quer que Deus nos dê algumas respostas. Mas as respostas que a gente muitas vezes pede a Deus não corresponde com aquilo que Deus pede para a gente. Né? Por isso que o tema dessa mensagem é: você está correspondendo a Deus? Porque Deus disse que você tinha que ouvir. Foi isso dito para Saul para que ele pudesse dar continuidade ao seu reinado. E após 2 anos, quando ele tinha 3.000 homens e vinha um exército enorme sobre ele, a pressão ele não aguentou, porque Samuel disse, olha, durante 7 dias
a gente vai aguardar até que eu venha, apresente o holocausto diante de Deus, para ver o que é que Deus vai ordenar. Veja só, um exército enorme vinha, a pressão muito grande, e ele com 3.000 homens. Ele não ia vencer de forma alguma, não tinha como, e ele começou a se aperrear. Por quê? Porque o texto vai dizer que as pessoas começaram a fugir, os seus guerreiros começaram a se esconder nas cavernas, nos espinhais, em todos os lugares com medo, e a gente começou a ver o alvoroço e tudo isso ocorrendo. Após 2 anos de governo, que ele já tinha tudo isso, aí veio algumas provas que são pertinentes a nós. Talvez a gente tenha anos na presença do Senhor, mas a gente continua com grandes desafios, né? Eu, você, talvez você que sair desse outro lado não tenha esperado e aguardado a voz de comando de Deus. Talvez você não esteja observando de fato o que Deus está querendo. Talvez Deus diz para você aguardar um momento para poder agir, você até o momento você está aguardando. Só que no versículo 8 vem a prova, né? A prova da espera. 7 dias. Pressão, angústia. Quantas pessoas em pressão e angustiado, tendo que esperar provas nesse dia a dia do cotidiano que nós vivemos. A gente vê que Saul ele fez algo que não deveria, ele aguardando, passou 7 dias já, e ele não veio, Samuel não aparece. O povo fugindo, o exército dele se escondendo, o que é que ele ia fazer? Parece até óbvio, né? Lógico. Ele pega os sacrifícios, porque ele queria ouvir a voz de Deus. Ele era rei, e a voz de Deus na época vinha por meio do sacerdote. E ele pegou e interferiu nessa linha de comando, entrou como rei, com orgulho, prepotência do rei, que ele era. O que foi que ele fez? Ele pega os holocaustos, pega os animais e faz em holocausto. A gente vai ver isso no versículo 13 do capítulo 10. Quando diz assim: e tendo profetizado, seguiu para o alto, perguntou... Capítulo 13. Quando ele diz o seguinte, claramente: então disse Samuel a Saul, procede neciamente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porque no versículo 12, ele vem dizer que ofereceu holocaustos. Ó, e disse comigo agora, descerão os filisteus contra mim, a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, a resposta para fazer alguma coisa, e eu preciso tomar alguma circunstância. Ele estava dizendo isso, estás demorando, e não tem como, eu tenho que proceder a fazer alguma coisa. E neciamente, ele, não guardando o mandamento do Senhor para ouvir o Senhor, para ouvir a voz de comando que já foi dita por meio de Samuel, ele pega, se apressa e faz o holocausto. E aí ele fere o que Deus tinha determinado, que o seu reinado prosseguiria se ele ouvisse a voz de Deus. E aí eu começo a perguntar, né, para mim, será que o pecado foi porque ele apresentou o sacrifício? Eu fui ler a Bíblia? Não, não foi por conta disso. Por quê? Porque Davi e outros reis também fizeram. Não foi por conta disso. E sim porque ele desobedece uma ordem específica. Ele desobedeceu. E o pior da desobediência não é a desobediência apenas em si. É não ter arrependimento e criar argumentações sobre o fato, que foi isso que ele fez. Ele cria 2 argumentos que são interessantes a gente observar. Primeiro, ele disse, poxa, o exército está vindo, e eu ainda não tenho uma direção de Deus. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes às vezes não, quero te dar um conselho. Antes de qualquer luta que você for batalhar, travar, em oração, na vida diária, em qualquer coisa, primeiro, receba uma direção de Deus. Receba o conselho de Deus. Porque caso contrário, você pode caminhar da mesma forma que Saul, não ouvindo o que Deus tem, para que como filhos possamos vencer, e tomando iniciativa por causa do desespero,
por causa de muitas coisas que nos acontecem durante o dia, durante o cotidiano, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, em vários lugares. A compressão e a pressão de todos pode expor quem somos. Você acha que Deus se atrasou em mandar a Saul a resposta? Saul não, Samuel. Samuel, não. Deus estava provando e testando após 2 anos, que ele angariou fundos para construir o reino, que ele angariou tudo, que ele fez o que deveria ter feito, que conquistou e tinha 3.000 soldados, já tinha um povo, estava crescendo. Então ele coloca nesse momento Saul à prova. Disse que em 7 dias voltava, mas ele não aparece no 7º dia. E é engraçado que quando isso ocorre na minha e na sua vida, a gente também entra em desespero. Você, nós entramos em desespero. Porque quando a fome bate, quando as lutas vêm, a primeira coisa que vem é a ansiedade, angústias, medos. Então aí o que eu vejo foi mais ou menos isso que ocorreu. Mas ele já tinha 2 anos de experiência como rei e sabia que o seu reino dependia de ouvir a voz de comando de Deus. Então quando eu vejo aqui, ele dá 2 argumentos que são plausíveis e lindos e maravilhosos. Quando ele chega diante de Samuel, em vez de pedir perdão, em vez de falar e conversar, ele diz o seguinte: falou da dispersação dos seus soldados. Olha, ele estava dizendo assim, todos estavam comigo, agora porque está acontecendo algumas coisas, estão me abandonando. Não é assim na tua vida? Às vezes algo está acontecendo e aqueles amigos que você achava que tinha começam a te abandonar, familiares e tudo aquilo que estava ao teu redor parece que não existe mais. E o que a gente sente conosco é que parece que está tudo indo de água abaixo. Estamos só. Parece que é esse sentimento. A dispensação daquilo que está ao nosso redor, parece que estamos sem fundo. É mais ou menos quando a igreja fechou, passamos já 3 meses, parece que a gente ficou sem chão, né? Aquele sentimento, né? Aquela sensação, a gente em batalha, a gente construindo, a gente fazendo isso, tantas coisas, e de repente para tudo. Parece que tudo fugiu. Aí a gente fala com as pessoas não ligam mais, algumas nem não dão mais significância, e aí vai. Aí a sensação parece que os soldados que temos desapareceram. Aí parece que a gente é obrigado a tomar algumas ações. Mas devemos ter cautelas nessas horas, né? Muitas cautelas. Então esse foi o primeiro argumento, que as pessoas se dispensaram. O segundo argumento que eu notei aqui é a demora. Né? A demora que Deus de agir, a demora das coisas acontecerem, a demora dos propósitos na nossa vida, a demora da bênção, a demora da cura, a demora do milagre, a demora para tudo. A demora. Né? E aí a gente começa a ver que esse foi um argumento que Saul usou. Um aparente atraso de Deus. Será que Deus se atrasa? Volto a dizer. Eu acho que não. Eu acho que ele chega na hora certa, porque atraso é sinônimo de quem está de fato errando, né? Porque está para trás. E quem fica para trás é porque não está acompanhando. Então Deus não erra, Deus sempre está na nossa frente. Ele não está fora do tempo. O tempo trabalha a seu favor. A tal ponto que o tempo trabalha a seu favor, que uma ação de Deus com relação ao tempo, da promessa, da luta que deveria vencer ou não, se fugiria ou não de uma resposta, acontece que esse tempo revela o nosso coração. Como revelou o coração de Saul. Deus estava provando para o povo que aqueles que ele escolheram e que Deus o ungiu por meio de Samuel não era a pessoa adequada para ouvir o comando de Deus e levar a nação à frente. Deus estava mostrando naquele exato momento o coração, como Deus vai mostrar o nosso coração. Nos momentos da angústia, das adversidades, das lutas,
No momento em que as adversidades vão surgindo, e Deus, a gente espera que Deus haja, que Deus faça algo, e parece que Ele vai demorando, a gente começa a tomar algumas providências. E aí a gente esquece de ouvir o comando de Deus. É isso que tem ocorrido com muita gente. Então não faça o que dá certo. Por favor, faça o que é certo. Porque o que dá certo, tem muita gente fazendo. A gente precisa fazer o que é certo. O que dava... sim, talvez eu tinha falhado também, eu tinha errado também, filho. Porque a pressão é muito grande, nós falhamos, seres humanos, nós falhamos, mas preste atenção. Ele fez coisa certa, ele foi sacrificar, porque o Samuel não aparece. E ele precisava de uma resposta de Deus. Ele precisava urgente. Era certo, aparentemente. Parecia ser certo, mas não era o certo. Porque o certo dele era ouvir a voz de Deus que vinha por meio de Samuel. Esse era o certo. E às vezes a gente ultrapassa e atropela os momentos e os minutos e o tempo e a nossa vida, porque a gente não ouve respostas de Deus, e aí a gente toma iniciativas que não deveriam tomar. Porque parece ser certo, mas não é o certo. O certo é primeiro ouvir a Deus. Então o primeiro ponto que eu observo disso aqui é que Deus nunca vai fazer nada através de você que não tenha... para ninguém que não tenha feito primeiro através de você. O que é que eu vejo nisso aqui? Eu vejo que primeiro Deus estava tratando Saul para poder ele governar, ele reinar, ou lutar contra os filisteus, ou fazer qualquer outra coisa. Então eu vejo que nesse ponto aqui, Deus atrasou de forma consciente, simplesmente não só para expor o coração dele, de Saul, mas para que ele fosse provado dentro do conjunto, para que antes dele ministrasse aos outros, antes que ele levasse a guerra, antes que ele lutasse, ele tinha que primeiro ser provado, porque ele também estava com medo. É mais ou menos isso. Então Deus primeiro faz primeiro em mim, para depois fazer nos outros. Então quando você quiser que uma pessoa faça algo que você está querendo que ela faça, Deus primeiro vai pedir para que você o faça. Caso contrário, você vai estar usurpando essa identidade. E Deus nunca vai mover outras pessoas da forma que você quer se primeiro não for com você. É mais ou menos isso que eu vejo. Então a gente começa a observar tudo isso. Eu vejo alguns pontos que são essenciais a gente entender nessa demora de Deus. Por que é que Deus demora tanto para corresponder ou para responder? Né? Eu vejo que muitas vezes nós seres humanos trabalhamos por autoajuda. Quando a gente não ouve a Deus, a gente começa a procurar alguns livros, aqui tem vários, ó, né? Aqui eu faço de tudo para não ter livros de autoajuda. Eu procuro mais livros que possam de fato estudar, me ensinar a outras coisas, mas não de autoajuda. Por quê? Porque a gente não precisa de autoajuda. O que a gente precisa é uma voz que eu ouvi do pastor. Do alto. É a ajuda do alto. Lembrou disso? A gente não precisa de autoajuda, mas a ajuda do alto. Era isso que Samuel precisava, da ajuda do alto. Que se não tivesse, ele não poderia vencer com 3.000 homens. E ainda com medo. Não tinha como. Ele precisava da ajuda do alto. Mas ele foi atrás de autoajuda. Ele tentou fazer as coisas com a sua mão. Ele buscou romper os ensinamentos que Samuel deu. Ele rompeu a voz de comando que Deus falou, que ele deveria reinar ouvindo a voz do Senhor, e assim foi feito. Então ele, em vez de pedir ajuda do alto, ele fez uma autoajuda para depois ouvir se Deus concordava ou não. Não é assim que a gente faz? A gente vai pedir auxílio, pedindo autoajuda, lendo livros, buscando isso, em prol de auto se ajudar, mas nunca ir direto ao alto para pedir a Deus. Precisamos entender isso. A voz que ele deveria ouvir era de Deus e não fazer sacrifício, né? Por isso que lá na frente, no capítulo 16, Samuel vai dizer, sacrifício ele não quer, obediência quer, o sacrifício não. Então foi isso que ele fala para Samuel. Para Saul, desculpa, Samuel fala para ele. Então eu vejo que é isso que a gente tem que entender.
Então eu começo a ver que a gente, com os argumentos que temos, a gente vai matando aos poucos a nossa vida. A gente vai matando aos poucos o que a gente vai ouvindo de Deus. Os nossos bons argumentos faz o nosso entendimento fracassar, porque a gente não quer entender o propósito de Deus, não quer entender o que Deus está fazendo, nem trabalhando, qual é o sentido de tudo. A gente não quer mais ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque temos bons argumentos plausíveis. Essa é a verdade. Então, diante dessa história pequena, eu tiro alguns princípios que eu queria que você anotasse. Pegasse a sua caneta e anotasse na sua casa, né? Princípios que são extraídos dessa história. Eu anotei alguns. E hoje eu quero falar para você o que eu tiro de princípios com essa história. Primeiro, tudo que desprezamos, perdemos um dia. Esse é o primeiro princípio. Saul desprezou em ouvir a voz de Deus. Ouviu o comando por meio de Samuel. E automaticamente ele perdeu seu governo. Porque ele não valorizou. Tudo que a gente despreza, perdemos um dia. Foi assim com Saul ao desprezar a voz de Deus. Esse é o primeiro princípio. Então cuidado para não desprezar. Cuidado para não desprezar o que Deus tem para a sua vida. Cuidado para não desprezar o que Deus colocou na sua vida. Amém? Segundo princípio que eu tiro, para que a gente possa entender. O que não ouvimos, deixamos de ser direcionados. Esse é o segundo princípio. O que não damos ouvido, deixamos de ser direcionados. Ele não ouviu a voz de comando do seu tutor, profeta Samuel, que ungiu o rei. Ele não ouviu e automaticamente ele deixou de ser direcionado. Ah, mas o sétimo dia não importa. Sabe o que é que temos que fazer? Se chegar ao sétimo dia e não ouvir, a gente tem um problema muito sério. Que sempre no oitavo dia, sempre no dia que passa aquele dia que a gente fez aquela prova, a gente se acha no direito de tomar atitude. Quando Deus não falou ainda, o que devemos fazer é continuar orando, aguardando e confiando na voz do Senhor. Não tomar essas atitudes. Você está me entendendo? Esse é o segundo princípio que eu tiro. Um terceiro princípio que eu tiro dessa história, né? Aquilo que não queremos fazer, Deus irá escolher outro a fazer. É assim que Deus faz. Aquilo que não queremos fazer. Ah, ele não queria reinar? Sim, ele queria. Com seu orgulho e prepotência, fazendo o seu exército, montando a sua tenda, fazendo tudo. Sim, ele queria reinar. Mas a questão aqui não era o reino. A questão é quem estava ouvindo. Quem estava ouvindo? Então era isso. Então se ele não queria mais ouvir, Deus levanta outro. Levantou quem? Davi. O homem segundo o seu coração. O coração de Deus. Por quê? Porque ele ouvia Deus, se arrependia imediatamente e fazia o que tinha que ser feito. Mesmo errando e falhando. Ouvindo a Deus. Era esse o princípio. Então, volto a dizer, aquilo que não queremos fazer, Deus irá escolher outro. Quando Deus te chama, ouve a Deus. Porque se você não fizer aquilo que Deus está falando, Ele vai escolher outro. Amém? Queria passar isso para você. Um quarto princípio que eu tiro daqui. Eu vou falar aqui desse quarto princípio no contexto do que o termo e o texto vem falando pelas ofertas e sacrifícios que foi apresentado. A questão é, não é o que ofertamos, e sim o que está, e sim a quem está ofertando. Ou seja, a questão não é a oferta, não é o holocausto, não era nada disso. Era quem estava ofertando. Não era Saul que deveria ofertar, era Samuel. Era Samuel que deveria ofertar. Então a questão aqui, a oferta nesse caso aqui, tem a ver, está condicionada ao ofertante. É isso que a gente tem que entender. A oferta em si não era o erro era quem estava ofertando. Então a gente às vezes tenta chegar na presença de Deus com nossas ofertas, com nossos cultos de ações de graças, com nossos dízimos, com essas intenções, mas como é que está o nosso coração? Porque não é a oferta que Deus olha. Deus olha o ofertante.
E quando o ofertante chega a apresentar a sua oferta, aí Deus vai olhar o coração do ofertante e ver se há condicionante, se o que ele faz está de acordo com o seu coração. Foi o que aconteceu. Por que que ele sacrificou? Pelo medo? Quantas pessoas dão oferta com medo do devorador, do diabo, disso, aquilo, outro, e não por causa condicionado. E por que não com o coração a Deus? Não por dar uma resposta a Deus de verdade. Relacionamento. Porque é isso que a oferta leva, a um relacionamento. Por que, pastor? Porque não é o que nós ofertamos, é o que temos nos tornado. Foi isso que foi a prova do coração de Saul. Depois de 2 anos, o que é que tem se tornado? Depois de tanto tempo com Cristo, que aceitamos a Jesus, você que já aceitou, que se converteu aos caminhos do Senhor, que segue os valores e os princípios bíblicos, a minha pergunta é, depois de tanto tempo, o que temos nos tornado? Ah, não, tanto faz como tanto fez. Eu apresento os sacrifícios, eu faço porque eu sou rei, eu comando, eu sou filho agora. Eu faço do jeito que eu bem entender. Eu nem ouço mais a voz de Deus, mas eu faço. Talvez por medo, por dúvida, né? Por tantas coisas. E é isso que tem apresentado diante do altar do Senhor. Entenda, a oferta é vida. A oferta é você, é a sua presença. Romanos 12 está 1. Deus quer um culto que seja racional, sacrifício vivo, que é você. É isso que Deus apresenta. Então, quando a gente faz isso, eu tenho que entender muitas coisas. E dentre elas, eu entendo dentro desse princípio aqui, da oferta, é que o caráter do ofertante influencia na sua oferta, influencia na sua adoração, influencia na sua conduta e no seu relacionamento. Olha como é forte. Não é verdade? Está entrelaçado uma coisa com outra. Eu volto até a brincar, que eu sempre digo isso. Uma vez uma pessoa chegou, pastor, eu vim trazer o dízimo. E falou comigo, tudinho, apresentou e tal. Que bom, filho, que você está trabalhando, pastor, que bom que Deus está me abençoando. E aí, na conversa vai, conversa vem, a gente vai lá e eu pergunto, onde é que tu está trabalhando? Não, pastor, eu ia passando ali, tinha um cara, deu sopa, eu levei a bicicleta dele. Aí eu fui lá vender, aqui tinha uma feira do troca-troca, eu fui lá no troca-troca e vendi ela por um valor X e trouxe o dízimo, né, para o Senhor abençoar, continuar me abençoando, porque é isso. Cara, quando ele falou isso para mim, eu digo, filho, leva essa oferta de volta, porque não é isso que Deus está querendo de você. Deus não quer o que você tem, Deus quer você, quer a sua vida. Deus não está interessado no que você possui, Deus está interessado em você. Quando a oferta é entregue é por causa da sua presença no altar, para que você possa se avaliar, para que você possa fazer uma CPI de você. É isso. Como Davi sempre fazia no Salmo 139. Abra a Bíblia, Salmo 139 aí. Mas aí até chegar lá, Salmo 139, a gente vai ler mais algumas coisas aqui e ver. Agora veja só, Deus trabalha nesse tempo do caráter. Agora, quando é que Deus se manifesta? No 8º dia. E a gente tem essa mania que sempre que passamos do tempo determinado, que a gente fez um voto ou alguma coisa, volta a dizer, a gente tem uma mania de se sentir livre para tomar qualquer decisão. Ah, Deus não falou comigo, então eu vou tomar qualquer decisão. É impressionante como a gente faz isso. Impressionante. E agora veja só. Qual foi o dia que Samuel apareceu? No 8º dia. Agora vamos para o que a Bíblia fala em relação a números. Qual foi o dia? 8º. Sabe o que 8 simboliza na Bíblia? Simboliza o novo começo, ou o recomeço, ou a ressurreição. Sabe o que é que Deus estava querendo dizer? Depois dessa prova de 7 dias, da plenitude na vida dele, da pressão, das circunstâncias, do exército, de tudo acontecendo, eu aparecerei com renovo.
para mudar toda essa história. Impressionante. É isso que a Bíblia fala em relação ao número 8. Ó, só para você ter noção, eu notei 5 oitos aqui que ocorrem na Bíblia esporadicamente. Vamos lá. Primeira, foram 8 da família de Noé que saiu da arca para recomeçar tudo outra vez. Tá? É para circuncidar um filho ao 8º dia, simbolizando a ressurreição, um novo começo para ele. Os judeus faziam isso. Olha o terceiro ponto. Os leprosos eram purificados em qual dia? 8º dia. Porque ele tinha que recomeçar a vida. Era isso que simbolizava. As primícias eram entregues em qual dia? 8º dia. Porque era um princípio de recomeço. Por último, Davi era... Qual foi o rei escolhido depois de Saul? Não foi Davi? Davi era o 8º, o recomeço. Deus começou com Saul. Saul não ouviu a voz. E no 8º filho de Jessé, chamado Davi, Deus disse: ali encontrei um homem segundo o meu coração. Ali eu recomeçarei. É forte, né? É isso aí. O 8º filho. O que a gente despreza. Porque Davi foi desprezado. O que a gente rejeita. O que a gente deixa de ouvir a voz de Deus. E a gente começa a analisar os outros 7 filhos segundo a nossa ótica, como Samuel foi fazendo. Assim a nossa lida diária, as circunstâncias da vida. Quando a gente começa a olhar e observar, o que Deus está nos revelando é que quando Ele não se manifesta e a gente não ouviu a voz dele ainda, para! Porque logo depois vai vir um recomeço para algumas coisas na sua vida. Então, é mais ou menos isso. A gente rejeita o princípio de ouvir a voz de Deus durante o período. Aí a gente toma as iniciativas cabíveis, determinado pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. E aí a gente continua levando a vida como está, enquanto Deus está querendo dar um recomeço. Talvez hoje Deus quer recomeçar a sua vida e você não entendeu ainda. Deus não está interessado nas suas ofertas, no seu sacrifício. Deus está interessado exclusivamente em você. A oferta demanda quem você é. Foi assim no princípio, com Caim e Abel. Se procederas bem, Caim, eu não teria aceito a oferta, porque não é a oferta em si, é o ofertante. Como Abel assim o foi. Eu quero que você entenda isso essa noite, em nome de Jesus. E aí a gente vê que Saul desobedeceu. E eu tenho mais um princípio. A obediência faz uma vida ser contínua. Ela não para. A obediência recebe direção para prosseguir em frente. Ela não para. A desobediência requer sacrifício, porque toda desobediência requer morte. Para recomeçar, alguma coisa nunca continuar. Você está me entendendo como é que funciona? E às vezes a gente não para analisar isso. E quantos sacrifícios a gente faz? E quantas coisas erradas a gente faz? Que paralisa toda a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes. Simplesmente por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer. Porque se obedecer, a nossa vida é contínua. E se Deus não se manifesta no tempo de ouvir a voz de Deus, a obediência aguarde. Porque Deus vai vir com renovo. É isso que ele fala. Um novo começo. Então em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Leia aí para mim, filho. Samuel 16, 1. Disse o Senhor a Samuel, disse o quê? Posso ler então aqui? Lógico que não veio para Salmo, não fiquei esperando. Deixa lá no Salmo. Até quando terás pena de Saul? Samuel ficou com pena de Saul. Depois de tudo. Só que do capítulo 10 até o 16, Saul continuando não ouvindo a voz de Deus. Porque Deus deu ordem depois, tá bom, prossegue, vai lá, guerreia com os filisteus. Ganharam os filisteus,
né? Um dos comandantes de Saul foi na frente, começou a batalhar, 20 pessoas, ganhou um exército. Depois você lê. Porque eles começaram a matar lá dentro, depois eles saem, os exércitos, Deus confundiu eles, e eles começaram a guerrear entre si, e se gradearam e se mataram. Olha que coisa louca. Deus disse, vai lá. E aí Deus deu uma outra ordem para Saul, por meio de Samuel. Olha, Deus mandou matar todos os amalequitas, todos. Não deixe ninguém, mate o rei, mate as ovelhas, tudo que tiver dele. Quando chega no final, o que é que ele faz? Outra vez desobedece. Outra vez não ouve. Deixou o quê? Alguns bois lindos e maravilhosos, alguns carneiros e algumas coisas. E aí Samuel apresenta, eu estou ouvindo a voz de bois, de carneiro. Deus não disse que era para Saul, Deus não disse que era para matar tudo, Saul. Porque tu erraste, tu fizeste isso outra vez, Saul. Não ouvindo a voz do Senhor, Saul. Aí automaticamente, o que é que ocorre na história? Saul vai dar de novo outras argumentações. Ei, esses animais foi o soldado que trouxe. Porque eram os melhores. Sabe para quê, Samuel? Para a gente sacrificar, ofertar ao Senhor. Que lindo! Aí entra aquela história, sacrifício não quero, mas obediência é o que eu queria. Que lindo! Aí a gente vai ver isso no capítulo 16. E aí, de repente, no capítulo 16, versículo 1, volta a ler, o Senhor diz a Samuel, Samuel, até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre, dê azeite, vem enviar-te-ei Jessé, o belamita, porque dentro dos seus filhos me provide um rei. Aí disse Samuel, imediatamente, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé para sacrifício. Ou seja, vai lá, que ele não vai te atingir da forma que eu vou te ensinar e te instruir. Olha que lindo, que maravilhosa essa história. Aí a questão é, versículo 16, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? É assim às vezes na nossa vida, pessoal. Às vezes Deus vai nos provar, a gente vai ser rejeitado, às vezes a gente vai se passar pela prova, às vezes a gente vai se arrepender e voltar atrás e tomar iniciativa de novo, mas o importante é a gente se arrepender, caso contrário, a gente vai ser rejeitado. Se a gente tiver argumentos, se a gente continuar seguindo em frente, insistindo em reprovar. É isso que Deus está falando. Aí ele diz, por que tu estás chorando? Por que que tu estás com pena? Por que que estás aflito? Por causa de Saul, a quem já rejeitei. Ouve a minha voz, porque eu já escolhi um outro. Cuidado, igreja. E eu volto a dizer, deixa a voz de Deus, que está desde o princípio da tua conversão, no teu coração, seguir em frente em você. Não deixe o mundo falar mais alto, não deixe as dúvidas entrar no seu coração, mas continue nos valores, nos princípios de Deus. Corresponda a Deus. Saul ou Samuel, quem você seria hoje? Aquele que ouve e que obedece imediatamente como Saul, como Samuel, ou aquele que não ouve e dá sempre desculpa e ainda usando os meios bíblicos, como muitos que vivem usando a Bíblia para dizer que está certo? Como muitos ainda apresentam ofertas e dízimos para dizer que está tudo bem? E aí? Como é que fica? Se Deus disser, eu rejeitei. Eu vejo que Samuel, tão logo ouve a Deus, corresponde, enquanto que Saul tem argumentos. Cuidado com os argumentos. Cuidado, porque o diabo ele tem uma coisa
tem uma coisa a fazer, tá? Deus, Ele ama todos, mas o diabo ama mais os que estão acima. Que estão na frente, que estão na liderança, que está sendo levantado na sua casa, na sua família. O diabo ama mais as pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, levantadas. Por quê, pastor? Porque não adianta jogar um que está caído. Não adianta arrebentar um que já está arrebentado. O diabo gosta de arrebentar. Esse é os planos dele, aquele que já está em pé, já está erguido. Essa é a prova de Saul, essa é a prova de muitos, porque o diabo gosta de derrubar aqueles que já foram levantados, porque lá de cima a queda é maior. Já viu um pastor quando cai adultério, quando cai muitas coisas, aparece em todas as mídias, aparece em todos os cantos, porque é isso que o diabo tem prazer, de derrubar o que Deus levantou. Então você na sua casa, talvez Deus está levantando você uma nova história, um novo recomeço. Deus talvez na sua casa está levantando você porque um dia você falhou, traiu a sua esposa, enganou, fez tantas outras coisas, mas você se arrependeu, Deus está te levantando. Eu oro para que isso seja de fato um lugar de altar do Senhor para ser erguido na sua vida. Amém? Então eu queria que você entendesse isso. Agora, por que Davi foi escolhido? Porque tinha um coração segundo a Deus, que mesmo falhando, mesmo nas lutas, mesmo nas pressões, mesmo em tudo, mesmo pecando, ele era imediatamente uma pessoa que reconhecia o seu erro quando afrontado, obedecia o coração de Deus e voltava para a essência. E conformava com a essência de Deus, ou seja, tomava forma na vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça? Eu me arrependo. E aí eu vou ler o Salmo 139, o último versículo aí, se eu não estou enganado. Veja aí. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O penúltimo e último. Sonda-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que Davi estava dizendo aqui para Deus? Por isso que ele foi segundo o coração. Ele estava fazendo uma CPI, as ondas da CPI, né, nesse governo nosso. Ele estava fazendo uma CPI em seu coração, um autoexame, para avaliar suas intenções. Ele está dizendo, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Vê se em mim tem alguma coisa errada. Porque eu não quero fazer, eu quero fazer a tua vontade. Se hoje a gente chegar para Deus e dizer, sonda-me, Senhor. Estamos prontos a se arrepender e construir um novo, de novo. É isso que Deus está clamando hoje aqui para você. Corresponder ao Senhor. Corresponder ao Senhor. Devemos ter um coração segundo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, para que Deus nos use no caminho da fé. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Que o teu coração esteja sedento e que você esteja apto a encontrar respostas dentro de si. Porque caso contrário, a gente vai ficar à mercê do inimigo. E é isso que a gente vai entendendo. E eu queria fazer nesse momento uma oração pela sua casa, pela sua vida. Fazer dessa canção um momento de reconciliação com o Pai. Queria que você estivesse aí desse lado. Eu quero ministrar sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo que você se apresenta diante do Senhor. Faz dessa canção uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, Senhor, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Vem, Espírito Santo, vem sondar os nossos corações hoje, vem sondar esta família, vem, Espírito Santo, em qualquer lugar. vem, Espírito Santo. Minha vida, usa-me. Começa a sondar os corações aqui essa noite, vê o que está dentro de nós, sonda-nos, Senhor, as nossas intenções. Coloque em nós os teus valores e os teus princípios. Eu sei que tu nos conheces, Espírito Santo. Nos quebranta, Pai. Leva-nos, Senhor, ao teu altar. Transforma-me conforme a tua palavra. Venha, Jesus. E enche-me até que Estamos prontos a ouvir a tua voz e arrepender-se. Estamos prontos a construir de novo o que preciso for. Vem, Espírito. Usa-me, Senhor. Usa-nos nessa construção nova. Oh, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Davi teve muitos erros, Senhor, mas por causa do arrependimento foi aceito. Por causa do que ele conduziu no coração foi aceito. Ele não permaneceu na mesma forma. Ele tomou forma da tua vontade. Ele não se conformou com este mundo, com este século. Mas a tua vontade entrou no coração dele. Vem em nome de Jesus. Toca-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Recebe aí o toque de Deus. Recebe a ação de Deus no seu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção, queremos estar diante do teu altar, queremos ser aceitos e escolhidos por ti, queremos nos apresentar com nossas ofertas diante do teu altar, diante do nosso coração. Entregue ao teu altar em oferta viva, santa e agradável a ti, Espírito. Aleluia. Você que está em casa, seja tocado e purificado pelo Espírito do Santo do Senhor. Se for necessário começar e recomeçar, eu profetizo na tua vida um novo recomeço, uma nova história, um novo tempo. Oh, Espírito Santo, não vamos entrar em argumentação, vamos apenas ouvir a Deus. Oh, Senhor, venha, venha, trabalhe em nosso coração, Senhor. Precisamos da ajuda do alto, precisamos da tua ajuda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, queremos a tua ajuda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a tua casa veja esse novo que você vai ser, porque Deus te chama hoje para um recomeço,
uma reconciliação e um novo tempo. A história que ficou para trás, ela vai ficar de fato, em nome de Jesus. Porque Jesus, Deus vai jogar no mar do esquecimento e fazer com que a sua vida se desperte para o novo, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre todos que estão nos ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que assim seja. Glória a Amém Deus. e amém. Quem está conosco aí? Amém. Amor. Deus os abençoe. Hoje nós temos em torno de 45 pessoas, né, Ao assistindo vivo, né? o culto. Que bênção. Deus abençoe. Deus está nos abençoando bastante. Amém. Vamos lá agradecer a essas pessoas que estão aí do outro lado. Pastora Alana, pastora Renata, a Marcela, Dona Rosa, Farailde, Denise, Fernando, Chiquinho, Adriano, Ícaro, meu primo. Meu beijo, ó. Beijo para Tia Nath, Deus te Marcelo, abençoe. Ícaro. Mônica, Luciana, Jackson Barros, pastora Andréia, Lúcia, Nilton Soares, Tia Neide, lá de Minas Gerais. Márcio que estava aqui domingo passado, hoje já está em Santa Catarina. Edson, Jaqueline Viana, Fabrina, Daniel Farias, Isabela Cavalcante, Tainã e Ellison, João Maia, Gilvandro, Carlos Reginaldo, Edberg e Rosânia. Um beijo para todos vocês. Luciana Almeida está aqui também, um novo começo. Em nome de Jesus, para nós todos. Neto, Deus te abençoe. Meu filho Gabriel tá ouvindo lá de baixo, que ele disse que hoje queria ouvir lá de baixo. Tá? Farailde Santos, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não apenas marcou a história de Israel e suas gerações, como entrou na memória de Deus e ainda é citado na eternidade. Apocalipse 5:5. É verdade. Tá? Arrependeu-se e o homem segundo a vontade de Deus, porque estava no coração de Deus, porque ele fazia a sua vontade. Amém. Tá? Eu quero agradecer, quero orar pela sua casa, orar pela sua vida, agradecer por estar nos ajudando, né? Estamos aqui, eu quero dar algumas informações para você. Eu datei aqui a data do nosso retorno a cultos presenciais em nome de Jesus. A gente vai voltar no dia 5 de julho, daqui a 2 semanas, tá? Na terceira semana, inclusive com a Santa Ceia, ok? Vamos estar voltando com todas as precauções, tá? Precisamos recomeçar e aos poucos e fazendo tudo. Sabemos que não vai ser mais a mesma forma, novas pessoas estarão vindo, coração sedento, está cultuando a Deus, então eu queria te convidar no dia 5, a gente vai estar voltando depois de mais um mês, a gente decidiu aguardar mais um mês, tá? Para recomeçar apenas com mais segurança. Então dia 5 de junho a gente volta, tá? Com a nossa capacidade em 30%, então a gente vai estar colocando nos grupos da igreja, as inscrições, eu não sei se bota o nome de inscrição, não sei. A gente vai estar colocando lá para quem quiser vir falar antecipadamente, porque vai ser a quantidade programada dentro da nossa igreja. Tem uma quantidade da nossa igreja a qual vou estar falando. E vou deixar 10% dessa quantidade aberto para pessoas que possam nos visitar, que estejam querendo vir, para que não possam voltar para sua casa sem estar nos visitando, ok? Então, para nós que somos membros, vamos estar fazendo isso. Os nossos cultos vai voltar a ser 6 horas da tarde, às 19h30 e às 6 horas da tarde. E vamos estar passando ao vivo também na live, para que aqueles que ficarem em casa estejam conosco no culto e fazendo a sua Santa Ceia no dia 5 de julho, ok? Desde já, fica aqui essas nossas recomendações. É óbvio, vamos seguir as 16 diretrizes que está pedindo o governo municipal, com todas as ênfases, né, filha? Com todas as precauções necessárias, com tudo. E eu queria fazer um pedido para você, né? Se você puder nos ajudar, como a gente está parado há 3 meses, mais de 3 meses, onde também as nossas as arrecadações que tinha a igreja caíram 95%, eu queria um pouquinho da sua ajuda nesse momento. Para quê? Apenas porque a nossa igreja, por estar 3 meses parada,
já está todo mofado, as paredes estão mofadas, a gente quer dar um renovo, pintar piso, pintar parede, ajeitar o altar, e precisamos da sua ajuda nesse momento. Se você puder nos ajudar, entre em contato, você que é da igreja ou você que é de fora, entre em contato. Não queremos o seu dinheiro, queremos a sua doação de uma tinta. Ah, pastor, mas eu queria mandar o dinheiro pela sua conta para o senhor comprar aí. Ok, fique à vontade, tá? Eu vou colocar o número da conta de inscrição depois que terminar esse vídeo. Eu queria pedir para você compartilhar, você que nos assiste hoje, a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, compartilhe, para que essa mensagem chegue em alguém, em nome de Jesus. E você que vai compartilhar, como Faraílde, Carlos, Edberg, Pastor André, faça salas de vídeo e convide pessoas a assistir. Você coloca lá e deixa passando, as pessoas vão assistindo a pregação. Leva o Evangelho. A gente tem todas as condições agora de levar o Evangelho de várias formas. De primeiro a gente levava no folhetinho, parando pessoas na rua, né? Eu me lembro disso. Parava, Deus quer falar contigo, e foi mudando. Agora a gente pode compartilhar, pode levar uma mensagem completa, pode convidar pessoas a estar numa sala de reunião, pode mandar por YouTube, que também vai estar no nosso YouTube essa mensagem, e vice-versa. Então eu queria pedir para você para nos ajudar nisso tudo, tá? Então eu vou precisar de 3 latões de tinta, uma lata de argamassa. São algumas coisas que a gente vai precisar e algumas coisas para pintar. Se você puder nos ajudar, eu fico grato. Eu vou correr atrás para que eu possa botar a igreja em dia, né? Ajeitar tudo, porque vai ter a fiscalização da prefeitura e eles vão vir ver o acordo e as coisas tudo, porque eu tenho que ir na prefeitura assinar um termo de compromisso com tudo que eu estou fazendo. Onde até aparelho nós vamos ter que comprar, né? Aquele aparelho, eu fui ver o valor dele hoje, está custando R$480. Aquele que mede a temperatura para as pessoas entrar. Então eu vou estar dando aqui, fazendo um informativo amanhã, tá? Amanhã não, esses dias aí, gravado, vou botar no Face, vou botar no Instagram, vou botar no grupo da igreja, quais são as recomendações e que vamos ter que fazer, ok? Então eu quero contar com a igreja para reprogramar-se e voltar aos poucos. Ainda sabemos que a pandemia, a doença está por aí, ainda não existe uma solução, mas Deus vai providenciar essa solução. Amém. Em breve, em nome de Jesus. Eu creio, é só termos as restrições cabíveis de medidas de distanciamento e máscara e tudo tranquilo, mas seguir a vida em frente porque é necessário. Amém? Cultuar a Deus, estamos aqui. Ah, pastor, mas a igreja é necessária. Não. Sabe por que eu vou fazer isso? Eu poderia não fazer. É porque eu vejo que muitas pessoas estão dentro de casa com ansiedade, muitas pessoas estão com depressão, muitas pessoas estão com várias coisas, que a quarentena, que o dia a dia, que a velocidade do tempo cotidiana nos trouxe para muitas pessoas. Então eu vou abrir a porta para receber essas pessoas. Se você quiser vir, você estará sendo bem-vindo, e vamos estar orando, vamos estar apresentando mensagem e vamos estar juntos. Não vou poder beijar, não vou poder abraçar, não vou poder dar um cheiro, mas vou poder pelo menos orar diretamente olhando para os seus olhos. Amém. Que Deus os abençoe. Eu quero agradecer pelo dia de hoje, orar pela sua casa e pela sua família. Queremos orar pela irmã Graça. Sim, sim. A gente tem uma irmã que é muito querida, minha, da Elaine, porque foi a nossa história contada junto, quando estávamos na igreja do Evangelho Quadrangular no passado, que a irmã Graça, qual era a tesoureira da igreja, que depois passou a ser a secretária da igreja por muitos anos, e ela está acometida de uma enfermidade muito grave em Belém, tá? Não sei como é que está o quadro dela agora, mas está muito grave. Eu queria interceder por ela juntamente com a igreja. Ela faz parte da minha história, da história da minha família. A filha dela, a Luana, a Lorena e a Lara, né, 3 filhas maravilhosas, estudaram conosco, fizeram parte também da nossa história, foram minhas alunas, sua família toda. Eu quero orar por eles, porque é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo. E esse momento crítico, só Deus pode. Eu sei que preparada ela está, porque era uma mulher temente, que honrava a Deus em todos os seus compromissos, em tudo. Deus está. Ela está preparada
para o que vier. Mas eu queria que a vontade de Deus hoje é que deixasse ela na terra mais um pouco conosco. Senhor nosso Deus, oramos. Oramos pela família, primeiramente pelas filhas, Lorena, Luana e a Lara. Senhor, eu quero orar pelas 3 irmãs, pela filha. Que o Senhor entre no coração e por toda a família, lógico, irmãos, queridos, todos. E traga, Senhor, conforto em tudo que o Senhor vai fazer. Mas eu quero te pedir algo. Se o Senhor ouvir a voz hoje do clamor, e eu sei que está ouvindo, e o Senhor permitir que ela fique mais um tempo conosco, eu te peço, envia anjos agora e toca na mão dos médicos, toque nela e restaure a saúde dela para mais um tempo estar conosco, em nome de Jesus. Peço isso. Se o Senhor fizer isso, Senhor, seremos gratos em ação de graças ao Senhor pelos teus feitos. Então eu quero te pedir, vai e interfere, porque o Senhor pode, porque o Senhor é o Rei, é o Criador de todas as coisas. Muito obrigado. Oramos. Quero aproveitar e orar pela sua casa e pela sua família. Senhor, eu quero orar por esta pessoa que está passando por ansiedade na sua casa, na sua família, por depressão, por angústias, por sofrimentos e perdas. Deus, coloca a mão. Intercedo em nome de Jesus, quebrando todo o argumento do inimigo, pois eu quero que o Senhor coloque cada um de pé em nome de Jesus. Oro pelas famílias, que aonde o ódio entrou, que o amor comece a operar. Que aonde falta o alimento, o Senhor comece a providenciar, para que eles saibam, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoe a família que hoje nos ouve, a essa família. E em primeiro lugar hoje eu peço que abençoe a família da nossa querida irmã Graça. E em nome de Jesus a ela. Por isso oramos e intercedemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Até quarta-feira no nosso próximo culto. Tá? Que Deus os abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja hoje com você para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. É tempo de Deus ter despertado e levantar homens e mulheres, jovens, crianças,